também para estabelecer alguns, vamos dizer, como é que vão ser os processos dessa negociação. Tá? Então, a primeira coisa que ficou definido é basicamente o objetivo dessa negociação. Isso é muito importante quando você está estabelecendo um processo de negociação, uma negociação, que é basicamente definir qual é o objetivo, onde a gente quer chegar, qual é o estado final desejado. O estado final desejado, que eu diria que é um objetivo político, segundo o Marco Rubio, esse objetivo foi definido nessa reunião, que seria estabelecer essas palavras dele, entre aspas, uma paz duradoura e aceitável para todas as partes envolvidas. Então, assim, para todas as partes envolvidas, obviamente, ele está falando também da União Europeia, ele está falando também da Ucrânia. Não está falando só dos Estados Unidos, não está falando só de Rússia. Então, esse talvez seja o dado mais relevante. E também eles chegaram a comentar, eles chegaram a falar das etapas, falou que a primeira etapa seria de reconstruir os canais diplomáticos que foram degradados desde 2014, não é isso? Foram degradados com expulsões de ambos os lados de diplomatas, cada vez que se aplicava uma sanção, um lado mandava embora adidos militares, diplomatas, pessoal de inteligência, então tudo isso vai ser reconstruído, os consulados que foram fechados vão ser reabertos, isso ficou definido. Então a primeira etapa vai ser essa aí. Tá? Depois vai entrar numa etapa para discutir o que ele chamou de aspectos geopolíticos e econômicos. E aí vai ter que chamar os atores envolvidos. Por exemplo, aspectos econômicos, que obviamente ele está falando das sanções. E ele precisa da União Europeia sentada à mesa nessa hora. Não tem como falar de sanções sem estar com a União Europeia sentada à mesa, porque senão adianta os Estados Unidos resolverem alguns problemas, algumas sanções, e a União Europeia não. Então, fica claro para mim que a União Europeia, e o Marco Rubio falou isso basicamente, né? Tá certo? Então, assim, sobre a reunião seria isso.